Prontinho! Olá para todo mundo, agora sim valendo aqui, estamos ao vivo, né? No YouTube, galera do YouTube aí, sejam todos bem-vindos também. E estamos aqui, como sempre, com essa galerinha aqui, a nossa turma do Colune e Institutos Federais 2024, já pensando, né, a turma do Colune e Institutos Federais 2025, que vão entrar no Colune e nos IFs em 2025. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Olá para todo mundo. Essa é a nossa aula 9 aqui do nosso curso. É a aula que a gente vai falar de um assunto bem simples, eu diria, bem tranquilo, mas que costuma ser assunto, né, ser o tópico de uma questãozinha no Colune, às vezes no IF também cai, então é importante estar ligado. Geralmente, as questões de princípio multiplicativo, disso que a gente vai falar agora, elas não são tão difíceis, mas precisa de um pouquinho de raciocínio lógico para entender principalmente as restrições, que alguns podem chamar de pegadinhas também, então conta, muito a questão da interpretação também nesse tipo de exercício. Sim, Tylon, querido Tylon, não são todas, né? Aqui para vocês todas as aulas ficam disponíveis. Algumas a gente conduz a aula aberta aqui, fica disponível também no canal do YouTube, como essa agora que vocês estão assistindo. Inclusive, se tiver alguém assistindo do YouTube, lembre de deixar um comentário, alguma dúvida que tiver, depois do vídeo salvo, porque aqui no chat eu estou acompanhando, né, só aqui a galera do curso, né, aqui na nossa chamada, eu não estou vendo as perguntas em tempo real. Então, pode deixar a perguntinha aí que depois eu olho e respondo para vocês no vídeo mesmo, tá? Quem está aqui na chamada comigo, podem ficar à vontade, podem perguntar aí, como sempre, sintam-se em casa, seja ação de casa, é a aula número 9, já tivemos outras 8, nós já nos conhecemos aí, é só tocar o barco, normalmente. Pessoal, seguinte, vamos lá então. Como eu disse, princípio multiplicativo é o tema da aula de hoje. E o que é princípio multiplicativo? É um princípio da matemática que a gente utiliza para fazer cálculo, né, contagem de possibilidades. Quando a gente vai calcular possibilidades, a gente utiliza esse princípio multiplicativo, que também é chamado de princípio fundamental da contagem, ou PFC, princípio fundamental da contagem. Por quê? A gente utiliza esse princípio para contar possibilidade. Porque tem um outro método de contar possibilidade, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, mas esse outro método não é tão prático como o princípio multiplicativo. Coloquei na tela aí três imagens, vamos considerar duas, porque as duas à esquerda fazem referência ao mesmo exemplo, para exemplificar onde a gente pode utilizar, né, o princípio multiplicativo e como a gente pode utilizar princípio multiplicativo. O que acontece, pessoal? Vejam só, imaginem a seguinte situação. Um sujeito, fulano, vou chamar de fulano, ele vai fazer uma viagem, e aí ele selecionou, colocou na maleta dele lá, né? Dizem que homem coloca uma maleta pequenininha, pouca coisa, para repetir lá de qualquer jeito. Já a mulher já faz aquela 3 malas as grandes, né? Com tudo. São mais precavidas, prevenidas. Geralmente é assim. Aqui em casa é desse jeito, então eu já posso garantir, pelo menos pela experiência aqui de casa, é assim. Aí o carinha lá, o fulano, ele separou duas calças diferentes, 3 camisas diferentes e 2 pares de tênis ou sapatos diferentes para ele usar naquela viagem. Aí a pergunta, combinando essas peças que ele levou, de quantas formas diferentes ele pode se vestir, né? De quantas maneiras distintas ele pode vestir aí nessa viagem, né? Durante essa viagem. Uma das formas de calcular isso é usando o que a gente pode chamar de árvore de possibilidades, que é esse esqueminha que está aí na tela, que vocês podem ver, que é o seguinte, é desenhar mesmo, fazer um esquema, né? Escrever, né? Todas as possibilidades que existem. Então, por exemplo, ele pode usar essa calça jeans aqui com a camisa verde e com tênis com sapato mais escuro. É uma possibilidade. Ou ele pode usar a calça jeans, a camisa verde com um tênis mais claro.
já é a segunda possibilidade. Ele pode usar essa calça com essa camisa laranja com tênis escuro, é a terceira possibilidade. Ou ele pode combinar essa calça com essa camisa e com tênis claro, é a quarta possibilidade. Da mesma maneira que com a vermelha, ó. Calça jeans, camisa vermelha com tênis escuro, calça jeans, camisa vermelha com tênis claro. Aqui com a calça marrom, ele pode fazer a mesma coisa. Calça marrom, camisa verde, tênis escuro, é a sétima possibilidade. A mesma coisa com tênis claro, é a oitava possibilidade. A calça marrom, camisa laranja, tênis escuro, a nona possibilidade. Calça marrom, camisa laranja, tênis claro, é a décima. E depois aqui a 11ª e a 12ª. Ao todo, então, ele tem 12 opções. Ele tem 12 possibilidades, 12 como é que a gente fala? 12 looks, achei a palavra, bem chique. 12 looks diferentes, 12 formas diferentes de vestir. Certo? Aí, pessoal, o que acontece? Então, usando essa árvore de possibilidades, a gente chega ao resultado aí, 12. Porém, essa não é a forma mais prática a gente calcular essas possibilidades. Por quê? De que outra maneira a gente poderia fazer? A gente poderia simplesmente pensar assim: ele tem duas calças, certo? Ele tem aqui, ó, ele tem duas calças. Calças, ele tem duas. Camisas, ele tem três, diferentes, né? E calçados, opções de calçados, ele tem duas opções. Se eu multiplicar cada uma das duas calças, ele pode combinar com cada uma das três camisas. Aqui dá 6 combinações, então. Cada uma dessas 6 combinações, ele pode variar em dois tipos de calçado. Então, multiplico por 2. 2 vezes 3 vezes 2. Reparem que dá exatamente o 12, as 12 possibilidades. E é muito mais prático, muito mais fácil. Certinho? Tranquilo até aqui? Beleza? Isso que a gente acabou de fazer é o princípio multiplicativo. Eu vou falar melhor, vou falar mais no próximo, na próxima página. Do lado aqui, eu tenho coloquei uma imagem aí, é de uma tela de celular, uma tela de bloqueio de celular, que tem uns dígitos aí numéricos. Imagine que a pessoa precisa colocar uma senha de 4 dígitos, 4 números, 4 dígitos, para bloquear esse celular. Esses 4 dígitos, eles podem ser quaisquer algarismos, de 0 até 9. Né? Então, tem 10 opções. E aí eu pergunto, de que maneira, como a gente poderia calcular quantas formas ao todo, né? De quantas maneiras diferentes, né? Quantas senhas diferentes dá para ele fazer, quantos códigos diferentes dá para ele fazer. Repara o seguinte, se eu fosse escrever todos os códigos, ia demorar muito. 00000001, 0002, 2345, 2468. Imagine. Então, qual que é a forma mais prática? É pensar o seguinte, olha só. Se eu tenho 4 dígitos, eu tenho que pensar como eu fiz ali, ó. Para cada dígito, quantas possibilidades eu tenho? Para o primeiro dígito, eu tenho 10 possibilidades, certo? Aqui eu vou colocar o número de possibilidades para cada dígito. O primeiro, 10. O primeiro. Para o segundo, também tem 10. Eu posso repetir o número, né? Aqui também eu tenho 10. Aqui também eu tenho 10. Então, quando eu vou combinar isso daqui, eu vou sair multiplicando. Para cada um desses 10, tem esses 10. 10 vezes 10. Para cada um desses 10, desses 100, tem esses 10. Eu multiplico. Então, vai dar aqui 10 elevado a 4, 10 mil. Então, eu tenho 10 mil possibilidades de senhas diferentes. Beleza? E é muito mais prático do que simplesmente que é muito mais prático do que simplesmente escrever os números, que demoraria muito. De boa, pessoal, todo mundo entendeu os dois exemplos? Vamos focar aqui, ó, pessoal do chat aí, vamos focar aqui, talvez distraia os coleguinhas aí. Vamos voltar aqui para focar na aula. Show de bola, beleza. Tranquilo e calmo, sereno, bem de boa, né? Agora, o que vai acontecer? Eu vou apresentar para vocês, então, de uma forma mais explícita, o que a gente utilizou para resolver
para resolver esses dois exemplos, que é o princípio multiplicativo, ou PFC. Por que PFC? É o princípio fundamental da contagem. Da contagem de quê? Quando fala contagem, não é aquela cidade perto de BH, não. É a contagem de possibilidades, quando a gente está contando possibilidades, certo? Então, o princípio fundamental da contagem é o princípio multiplicativo. Por que o nome é multiplicativo? Reparem que o que a gente fez aqui foi simplesmente colocar quantas possibilidades tinha para cada escolha que a gente devia fazer e depois multiplicar tudo. Então, como funciona o princípio multiplicativo? A gente vai contar contar o número de possibilidades para cada escolha. Como assim escolha? Para cada lugar que a gente tem que ocupar, para cada escolha e em seguida multiplicar, por isso que é princípio multiplicativo, multiplicar esses valores. Vou colocar assim, multiplicar esses valores. Vou colocar aqui no cantinho, porque aqui, ó, escolha, o que eu quero dizer com escolha? Às vezes é a escolha de roupa, né? Qual das calças ele pode escolher? Qual das camisas ele pode escolher? Ou então escolha de senha. Mas às vezes vai ser uma posição numa fila. Às vezes vai ser o lugar de um banco, para sentar num banco. Às vezes a posição que está na prateleira os livros. Ou seja, essa escolha que a gente diz aqui quer dizer o quê? Pode ser a posição, pode ser lugar, pode ser ordem, enfim. Aquilo que eu estiver tendo que calcular as possibilidades, eu vou colocar quantas vagas tem, quantos espaços tem, quantas posições tem, quantas escolhas têm que ser feitas, e depois eu vou colocar quantas possibilidades tem para cada uma dessas escolhas. E no final eu vou multiplicar tudo. Basicamente é isso. Basicamente é esse o princípio multiplicativo. Do jeitinho que a gente fez ali, ó, nesse exemplo anterior. Eu tinha que escolher. O que a pessoa tinha que escolher? Quais escolhas o carinha e o fulano tinha que fazer? Escolher uma calça para vestir, uma camisa e um calçado. E ele tinha quantas possibilidades para cada? Para a calça ele tinha duas, para a camisa ele tinha três, para o calçado ele tinha duas. Multiplico tudo, deu 12. Aqui também. O que o fulano tinha que escolher aí para colocar a senha do celular dele? Eu ia colocar quatro espaços, quatro posições, quatro lugares, porque tinha que escolher quatro dígitos. E para cada um, ele tem 10 possibilidades. Depois multiplica tudo. Certo? Então, esse é o princípio multiplicativo. Atenção numa coisinha, num detalhe aqui, ó. Vou colocar aqui assim. Atenção. Cuidado com as restrições. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, vocês vão entender o que é isso. Cuidado com as restrições. Restrições. Como assim, cuidado com as restrições? Porque o que pode confundir, tornar um pouquinho mais difícil um problema como esse aí de contagem de possibilidades, é quando tem alguma restrição. Como assim alguma restrição? Vamos supor, eu nem vou calcular, não, só vou dar um exemplo, e depois a gente vai mostrar alguns calculando. Vamos supor que eu tenha que calcular aqui quantas possibilidades tem para vestir aqui, sendo que o carinha aí, o fulano, ele não veste essa calça marrom com tênis escuro. Ou seja, é uma restrição. Ele não combina a calça marrom com tênis escuro. Toda vez que ele usa a calça marrom, tem que ser com tênis claro. Então, isso aí é uma restrição. Eu tenho que desconsiderar essas combinações da calça marrom com tênis escuro. No caso, eu excluí 3 aqui, sobraria 9. Então, é só um exemplo, tá? Então, quando tem alguma restrição, alguma regrinha, a gente tem que considerar essa regrinha na hora do cálculo. E aí, pessoal, geralmente, quando a gente vai montar o nosso cálculo do princípio multiplicativo, a gente coloca tracinhos aqui para representar os espaços, né? Por exemplo, aqui é camisa, aqui é calça, aqui é
calçado. E aí, geralmente, na hora de fazer o cálculo, a gente começa por onde a gente tem alguma restrição. Porque aí, a gente já coloca ali aquele valor já descontado daquela restrição. Ah, não, isso aqui não pode. Ao invés de 10, é 9. Vamos supor que aquela senha ali, ó, não pode começar com 0. Então, para o primeiro espaço aqui, não tem 10 possibilidades, teria 9. Entendeu? Isso aqui seria uma restrição, por exemplo. Então, na hora de ler o enunciado, de ler o problema, a gente tem que ficar bem atento na restrição, se houver. Beleza? Na regrinha que for apresentada. Vou fazer uma pausa aqui. Pode me falar aí, tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Tá tranquilo até aqui? De boa? Show, né? Beleza. Beleza. Tranquilo, então. Tranquilo. Vamos seguir, então. Vamos lá. Aplicações do princípio multiplicativo. Em que tipo de exercício, né? Em que tipo de situações a gente usa o princípio multiplicativo? Vou dar alguns exemplos, tá? Dois já foram colocados ali. Escolha de roupas, por exemplo, de vestuário. Senhas e códigos. Esse aqui cai muito nas questões. Senhas e códigos. Outra aplicação aqui, aí essa aqui eu vou fazer um parêntese, que essa aqui a gente usa muito também. Na formação de números. Formação de números. Como assim? Por exemplo, se eu fizer um exercício, né? Vou puxar esse aqui para dar um exemplo aqui. Se eu tiver assim, quantos números eu consigo formar? Quantos números eu consigo formar com algarismos distintos? Quantos números de três algarismos, eu consigo formar com algarismos distintos? Olha só. Quantos números de três algarismos eu consigo formar com algarismos distintos? Então, eu tenho três espaços, vou aplicar o princípio multiplicativo aqui nesse exemplo. Então, tem três espaços, porque são números de três algarismos, certo? Então, tenho três espaços. Beleza, eu tenho três espaços. E aí, o que, que vai acontecer? Nesses três espaços, eu tenho que formar um número com algarismos distintos. Só que, reparem, se esse primeiro aqui for zero, por exemplo, 0,28 é um número de três algarismos? Não, não é? Por que não? Porque 0,28 é 28, é o zero à esquerda, o famoso zero à esquerda aí não vale. Esse aí é 28, duas dezenas e 8 unidades. Então, esse primeiro não pode ser zero, porque senão vira um número de dois algarismos só. Então, eu preciso que esse primeiro não pode ser zero. Não pode ser zero. Aí já é uma restrição. Então, o primeiro aqui, vou começar pela restrição. Já que não pode ser zero, pode ser qualquer um de 1 a 9, não é? Então, eu tenho 9 possibilidades, certo? Então, aqui eu tenho 9 possibilidades. Para o segundo, eu posso ser qualquer um, inclusive o zero. Só que, se são algarismos distintos, no segundo eu não posso repetir. Vocês concordam? No segundo eu não posso repetir. Por quê? Eu já coloquei no primeiro 1, certo? Então eu não posso repetir. Só que aí eu posso colocar o zero. Então, meio que assim, como eu posso colocar o zero, seria 10. Seria 10. O pessoal já está respondendo ali, ó. Daqui a pouquinho eu vou olhar. Como eu posso colocar o zero nesse segundo aí, seria qualquer um de 0 a 9. Então seriam 10. Só que eu não posso repetir o que já foi colocado aqui. Então, 0 a 9, 9 possibilidades, 10 possibilidades, menos essa aqui que já foi colocada, então volta 9. Então aqui é 9 também. Deu para entender? Porque esse do meio pode ser zero. O número poderia ser, por exemplo, 208. É um número. Então, esse do meio pode ser o zero. Só que não pode ser o que já foi colocado. Então, já diminui uma possibilidade. E o terceiro
também pode ser qualquer um de 0 a 9, mas ele não pode ser nem esse, nem esse. Eu não posso repetir. Então, ao invés de 10 possibilidades, desse aqui diminui 2. Então, tem que ser 8 possibilidades. Então, na hora de fazer a multiplicação aí, fica 9 vezes 9 vezes 8, porque o último pode ser qualquer um dos 10, de 0 a 9. Só que não pode ser nem o primeiro e não pode ser o último também. Os dois que foram colocados já. Não pode repetir. Entendeu? Então fica 9, 9 e 8. Deu para entender? Todo mundo pegou? Agora que eu vi ali que vocês responderam. Aí o Nice não entendi. Tá, peraí, pessoal, não entendeu. Calma, 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 calma. Então espera um pouquinho que eu vou explicar de novo. Vamos lá. O exemplo que eu dei é o seguinte: a gente vai formar números, vou colocar aqui para ficar salvo também no material da aula. Números de 3 algarismos distintos. Distintos é 3 algarismos diferentes, tá, pessoal? Todo mundo entende, né? 3 algarismos distintos significa que não pode repetir, certo? Então vamos lá. O primeiro pode ser qualquer um de 1 a 9. Então, são 9 possibilidades. Todo mundo concorda? Porque o primeiro não pode começar com 0. Se começar com 0, o número não tem 3 algarismos. Então, o primeiro não pode ser 0. Então, o primeiro tem 9 possibilidades. Beleza? Agora, a Carol, não entendi porque o segundo número repetiu. Calma. Não é que o segundo número repetiu. A quantidade de possibilidades repetiu por coincidência, entendeu? Então, no caso, pessoal, olha só, lembra? Eu vou colocar o número de possibilidades para cada escolha e depois multiplicar. Então, a primeira escolha, o primeiro número, pode ser qualquer um de 1 a 9. Não quer dizer que é o número 9, dá para entender? Quer dizer que tem 9 possibilidades. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 possibilidades, certo? Então, para o primeiro, tem 9 possibilidades. Para o segundo, o que acontece, Carol? E acho que tem mais Eunice também, Lavínia também, calma lá. O segundo, o que acontece? O segundo pode ser 0, não tem problema o segundo ser 0. O número poderia ser, por exemplo, 208, que no espaço do meio tem o 0. Então, para o segundo, pode ser 0. Então, o segundo, teoricamente, o segundo poderia ser qualquer um dos 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, teriam 10 possibilidades, certo? Porém, como fala de algarismos distintos, eu não posso repetir. Então, agora, acrescento 0, então vai para 10 possibilidades. Mas eu não posso usar o número que foi usado aqui. Ah, mas eu não sei qual número foi usado aqui. Não importa, se foi o 7, se foi o 6. Teve um número que foi usado aqui. Esse número eu não posso repetir. Então, por isso que essa segunda posição aqui, ficam 9, sobram 9 possibilidades para ela. Porque seriam os 10 algarismos de 0 a 9, mas excluindo, diminuindo o que já foi usado. Então, volta para 9. Isso, ó, distintos ali, Ian, quando fala distintos, quer dizer que não pode repetir. Toda vez que falar diferentes, distintos. Beleza, tranquilo, Ian. Tava vendo a Champions, né, malandro? Entendi. Carol, deu para entender? Eunice, Lavínia. Carol entendeu, beleza. Todo mundo entendeu aí, pessoal? Show de bola. Agora, por último, tem o terceiro espaço. O terceiro espaço pode ser qualquer um de 0 a 9 também, menos o que já foi colocado aqui e o que já foi colocado aqui, porque não pode repetir. Então, se eu teria 10 possibilidades, mas eu não posso colocar nem esse, aí eu reduzo 2. 10 menos 2, 8 possibilidades. Então, sobra aqui 9 possibilidades para o primeiro, 9 possibilidades para o segundo e 8 para o terceiro. Aí, agora, quanto que dá isso aqui? Eu só tenho que multiplicar. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8. Ó, 81 vezes 8. Dá 8, aqui dá 64. 648. Então, eu tenho 648 números diferentes que eu consigo fazer só usando algarismos diferentes e de 3 algarismos. E de 3 espaços, 3 dígitos. Todo mundo entendeu?
reparem que se não tivesse colocado, por isso que eu falei de tomar cuidado na restrição. Se não tivesse colocado o distintos aqui, ó, não tivesse colocado esse distinto, aí sim, seria 9, 10 e 10. Porque aí, a única restrição seria não colocar o zero aqui. Poderia ser qualquer um aqui, ser qualquer um aqui. Mas essa palavrinha distintos aí já muda o cenário. De boa, pessoal? Tranquilo? Belezinha, né? Outra aplicação do princípio multiplicativo é na formação de anagramas. Anagramas. Vocês sabem o que são anagramas? Alguém sabe aí o que é anagrama? Anagrama. Quem sabe? Anagrama. O anagrama não é aquilo de formação de palavras? Isso, de formação de palavra. Palavra com a letra trocada, o Rafael colocou ali. É quando você pega uma palavra qualquer, e troca a ordem das letras. E aí você pensa, não precisa ter sentido, só precisa pensar quantas palavras com essas letras eu consigo formar. Isso que é o anagrama. Então é outra aplicação aqui do princípio multiplicativo. No caso nosso aqui, a gente já tem que preocupar com anagramas de palavras com letras diferentes. Com letras repetidas, não está no escopo do nono ano, do primeiro ano e do primeiro ano do ensino médio. Então, vocês não precisam preocupar se tiver letra repetida. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, um anagrama com a palavra Renato, meu nome, Renato. Eu vou embaralhar as letras aqui do meu nome. Que palavras que eu posso formar? Aliás, quantas palavras eu posso formar? Ou seja, eu tenho 6 letras para ordenar, para trocar ordem. Então, olha só, eu vou ter 6 espaços. E aí, para a primeira aqui, não precisa ser o R. Pode ser R, pode ser E, pode ser N, pode ser A, pode ser T, pode ser O. Então, tem 6 possibilidades. Para a segunda, se eu já coloquei uma letra aqui, sobram as outras 5 para colocar aqui. E aqui sobram as outras 4, que eu já coloquei 2. E assim por diante. Aqui 3, aqui 2, e aqui sobra a última. Aí eu vou multiplicar tudo isso. Então, usando o princípio multiplicativo, eu consigo calcular quantas palavras, mesmo que não tenha sentido, quantas palavras diferentes eu consigo formar com essas letras. Aí é o que o Ian colocou ali. A gente usa até esse símbolozinho para representar aí essa multiplicação. A gente chama de fatorial. Mas com esses símbolos, não precisam preocupar também, que não está dentro do escopo que a gente vai estudar. Mas a ideia é a mesma. A palavra. Ah, boa pergunta, Isabela. No anagrama, a palavra original conta como possibilidade? Conta. Conta sim. Então, tem que contar todas. Aí, no caso, seria isso aí. 6 fatorial, como o Ian falou, dá 720. A gente multiplicar tudo isso aí, perfeito, Ian, perfeito, Rafael. 720. Então, eu consigo formar 720 palavras diferentes, mesmo que não faça sentido, ou seja, 720 combinações de letras aí, usando as letras do meu nome. Se meu nome tivesse letra repetida, por exemplo, Rafael, tem 2 As, aí o cálculo já muda um pouquinho. Aí o cálculo já muda um pouquinho, porque como tem os 2 As, se eu trocar o A de lugar, vai dar na mesma, entre aspas. E aí já é diferente. Só que aí você não precisa preocupar, não. Aqui, para nós, a gente vai ter só questões que envolvem anagrama, se for anagrama, ou senhas, ou o que for, sem repetição, para não ter esse conflito. Isso, exatamente, Ian. Dá para calcular, por exemplo, quantas possibilidades tem para sorteio da Mega Sena. É um exercício que dá para fazer, inclusive, aí. É só pensar que são 6 lugares e tem uma porrada de números possíveis para cada lugar. Depois multiplica tudo, dá um número grandão. Grandão mesmo. Bora lá, pessoal. Então vamos ver na prática isso aqui. Ó, vamos ver nos exercícios mesmo, né? Para a gente fechar aí a aula de hoje. Eu vou selecionar alguns, que eu estou com medo de não dar tempo de fazer todos que eu preparei, porque são muitos. Mas vamos lá. Vou começar desse aqui, ó. Se tiver tempo, a gente faz os outros, voltando. Que esse aqui é interessante, ó. O número. Cadê? Aqui. O número de palavras, código, de 5 letras, que podem ser formadas com as letras A, B, C, D, E, F, G e H, sem que nenhuma letra possa ser repetida, é bem simples esse. 5 letras, eu tenho que colocar aqui 5 espaços.
certo? 5 posições. Aí eu vou contar quantas possibilidades tem para cada uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras aqui. Então, para a primeira, eu tenho 8 possibilidades. Como não pode repetir, nenhuma possa ser repetida, vai reduzindo. Para a segunda, eu não posso repetir, então cai para 7. Para a terceira, eu não posso repetir, então 6. Para a quarta, eu não posso colocar nenhuma dessas 3, então 5. E para a última, sobra 4 possibilidades. Reparem que nesse caso não vai até o 1. Por quê? Porque eu tenho que escolher só 5 letras, certo? Eu tenho que colocar só 5 letras. E o total ali, mas o total ali, ô Francisco, são 8, né? Eu contei errado. Ah, tá dando o resultado já. Vamos ver, vamos multiplicar isso aqui. Ó, 8 vezes 7, 56. 6 vezes 5, 30. 56 vezes 30, vamos fazer aqui, 30 vezes 4, 120. Então, 56 vezes 120. A gente faz aqui, ó, 56 vezes 12 e depois coloca o zero. Vai dar aqui 12, sobe 1, 10, 11. Aqui vai dar 6, 5. A gente vai somar. 2, 7, 6. 672. Eu tenho que acrescentar o zero ali, ó. Então, 6.720. Então, letra E, 6.720. Show de bola? Tranquilo? Beleza. Qualquer dúvida é só falar aí. A próxima. Olha só, essa aqui é interessante. Newton, Newton, sacanagem. Newton possui 9 livros distintos, sendo 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise. O número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em um instante, de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos. Então, vai colocar esses livros na estante, certo? Aí, olha só que interessante. Vai colocar esses livros na estante. Então, são quantos livros? 1, 2, 4, 6, 9. É 9, né? Viagem. Tem 9 aqui. Então, tem 9 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 livros para colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só, beleza. Só que eu não posso fazer assim, ó, 9, 8, 7. Por quê? Porque deu uma restrição aí bacana, que faz a gente pensar. Os livros de mesmo assunto têm que ficar juntos. Então, peraí, vamos pensar então. Então, primeiro, eu tenho que pensar o seguinte: dentro dos 4 livros de geometria, de quantas maneiras eu posso arrumar esses livros de geometria? Imagina que eu tenho os 4 primeiros aqui de geometria, certo? De quantas maneiras eu posso arrumar os de geometria? Aí é 4. Primeira posição, 4. Aí sobram 3, depois 2, depois 1. Aí eu vou multiplicar aqui tudo, certo? Então eu tenho 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 possibilidades de arranjar os livros de geometria juntos, certo? Beleza. Agora, eu vou pegar os 2 de álgebra aqui, por exemplo. Eu tenho 2 possibilidades, né? Um e outro e um. 2 vezes 1. Então, eu tenho 2 possibilidades para arrumar os livros aqui de álgebra. Beleza. Agora, eu tenho os livros aqui de análise. 3 livros de análise. 3 livros de análise. 3 vezes 2 vezes 1. Eu tenho 6 possibilidades aqui para colocar os livros de de análise, certo? Tranquilo? Quando eu combino todas essas possibilidades, vai ficar o quê? Ó, 24 vezes 2 vezes 6. 24 vezes 2 vai ser 24 vezes 2, 48. 48 vezes 6 vai dar aqui 8, sobe 4, 288. Só que, então, dessa maneira, eu tenho 288 possibilidades desses livros aí. Para cada uma das 24 possibilidades dos livros de geometria, eu tenho
2 possibilidades dos livros de álgebra, e eu tenho 3 possibilidades dos livros de análise. Só que, pessoal, tem um problema aí. Quem disse que os livros de geometria ficam aqui na primeira posição? E depois os de álgebra e depois os de análise. Eu posso trocar. Imagina que fossem prateleiras, por exemplo, na estante. Ó, imagina que fossem 3 prateleiras. E aí aqui eu coloquei os 4 de geometria, deu 24 possibilidades. Aqui eu coloquei os de álgebra, deu 2. E aqui coloquei os de análise e deu 6. Aí eu multipliquei tudo, porque vai dar 288. Só que, quem garante, em nenhum lugar falou que eu precisava colocar os de geometria primeiro, os de álgebra depois e os de análise depois. Eu posso trocar a ordem que eles estão aparecendo. Então, poderia ser também os de... eu comecei com geometria, análise e álgebra. Ou geometria, álgebra e análise. Poderia ser geometria, análise e álgebra. Poderia ser análise, álgebra e geometria. Ou seja, eu tenho ainda que pensar que entre eles eu posso ordenar aqui por estilo, né? Por assunto, desculpa. Geometria, análise e álgebra. Tem 3 possibilidades de ordem entre eles. Ou então aqui, ó, tenho 3 prateleiras, por exemplo. Então eu posso colocar nos primeiros livros, eu posso colocar geometria, álgebra, análise, 3 possibilidades. Eu posso colocar para o segundo 2 possibilidades, que é o que sobra, né? Eu posso colocar uma possibilidade. Então, depois de fazer o cálculo de 288, eu tenho que multiplicar por 6 ainda. Por quê? 288 possibilidades seria se eu tivesse só que ordenar, assim, os de geometria, depois o de álgebra, depois o de análise. Aí, depois, eu tenho que pensar ainda, essa aqui ela é capciosa, danada. Depois, eu tenho que pensar ainda que eu posso trocar a ordem deles. Aí, alguém pode pensar assim, mas a ordem dos fatores não altera o produto? O produto, sim, o produto de todos, né? Só que eu tenho que pensar, primeiro em organizar os assuntos, tem 6 possibilidades para organizar os assuntos. E depois eu tenho que organizar os livros dentro dos assuntos. Olha que doideira. Então, eu tenho que multiplicar 288 por 6. Aí, 288 vezes 6, aí vai dar, acho que vocês acharam a resposta já, né? 6 vezes 8, 48, sobe 4. Dá 48 de novo, com 4, 52. Agora dá 12, com 5, 17. 1728, letra D mesmo. Tá vendo? Essa é mais trabalhosa. Essa é complicada. Ô, Carol, por que multiplica por 6? Porque 278 é quando a gente calcula só o total de formas diferentes de organizar os livros de geometria aqui entre si, os livros de álgebra entre si e os livros de análise entre si. Só que depois a gente tem que pensar que para calcular esse 288, eu estipulei na minha cabeça uma ordem: geometria, álgebra e análise. Só que poderia ser, Celinha está chorando bem alto ali, vocês não reparam, não. Vocês desculpem aí que ela está bolada agora, ó. Só que não quer dizer que começa com geometria, depois a álgebra e depois a análise. Poderia começar com álgebra, depois geometria, depois análise, começar com análise, depois geometria, depois álgebra. Ou seja, depois de fazer o cálculo 288, eu tinha que pensar que eu poderia pegar esses 3 assuntos e ordenar entre eles. E entre eles tem 6 possibilidades, ó. Dá 6, ó. Geometria, análise e álgebra, aí sobra 2 para cá, sobra uma para cá, aí dá 6. Então, agora eu tenho que multiplicar 278 vezes 6, dá 1.728. Essa é mais difícil, como cadê? Quem que falou aí? Como a Eloá falou aí, mas a Eloá tá certa. Caramba, mas ali tá... O bicho tá pegando ali. A jovem está muito nervosa. Celina ali está mais desesperada que vocês aqui com essa questão. Deve ter, se eu tivesse mostrando uma questão dessa para ela. Pessoal, aí, mas ela está certa, no sentido assim, de que uma questão
Dessa aí é mais difícil. A gente tem, né, com questões mais fáceis, questões médias, questões difíceis mesmo. A ideia é pegar o jeito de como resolver, certo? Então, assim, vai ter algumas que a gente vai sentir mais dificuldade. Mas eu aposto que na próxima questão que vocês forem fazer, no mesmo estilo, parecida com essa, vocês já vão pensar, peraí, além de multiplicar, eu tenho que pensar que entre os assuntos eu posso misturar. Então, tem que multiplicar, entendeu? Então, tem assim, a gente treina justamente para isso. Ela já nasce sabendo as casas de pi. Todas as casas de pi. Aí ela é ninja mesmo. Pessoal, mais uma aqui. Aí essa daqui, se tiver a hora aqui, dá para fazer? Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo de começar, pelo menos. Só para a gente finalizar. Essa daqui tá na apostila, tá? Tá no nosso material. Tá falando o seguinte, é da página 356. Um trem é constituído de uma locomotiva e 5 vagões distintos, um dos quais é o vagão-restaurante. Sabendo-se que a locomotiva deve ir à frente, então aqui fica a locomotiva. E depois tem 1, 2, 3, 4, 5 vagões. O vagão-restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva. Então, o vagão-restaurante, ele não pode ficar aqui. Então, tem um que não pode ficar aqui. O número de modos diferentes em que a composição pode ser montada é igual a. Então, para a primeira posição aqui, não pode ser o vagão-restaurante. Então, sobram quantas possibilidades, pessoal? Se nessa primeira aí não pode ser o vagão-restaurante, sobra quanto? Sobra 4, né? Aqui nessa primeira, sobra 4 possibilidades. Agora, as outras não tem regra nenhuma, pode ser qualquer um. Só que os vagões vão diminuindo, né? Eu já coloquei um vagão aqui, então sobram 4 vagões para eu selecionar entre esses. Então aqui sobra 4 possibilidades. Já coloquei 2, então sobram 3 para cá. Já coloquei 3, então sobra 2 para cá. Já coloquei todos, falta 1 para cá. Agora é só multiplicar. Ó. A única restrição é que o vagão restaurante não podia ficar na primeira posição. Opa, repetiu 4, porque olha só, é o mesmo caso daquela hora dos números lá. O primeiro é 4, porque teoricamente ele poderia ser qualquer um dos 5, seria 5, mas ele não pode ser o vagão restaurante. Então, na primeira posição, coloco 4. Beleza, então já coloquei um aqui. O segundo pode ser qualquer um dos outros. E são 5 vagões ao todo. Eu já coloquei um na primeira posição, na segunda posição, então sobram 4. Porque nessa segunda posição, o vagão restaurante pode. Pode ser o vagão restaurante ou qualquer um dos outros 3 que sobrou. Então aqui fica 4 também, entendeu? Que teoricamente seria 5, 4, 3, 2, 1. Só que na primeira posição diminui 1, porque tem essa restrição na primeira. Deu para entender? De boa? Aí agora é só multiplicar, ó. 4 vezes 4. 4 vezes 4. 16, 16 vezes 3, 48. 48 vezes 2 vezes 1, 96, letra B. Deu para entender, meu povo? Show de bola, show de bola. Vou encerrar aqui então, já deu nossa hora também. Valeu, valeu. Para o pessoal aqui que está com a gente, nós temos terceiro horário hoje ainda, né? Daqui a pouco a gente volta para continuar. Pessoal que acompanhou pelo YouTube aí, brigadão pela companhia, desculpem aí o barulho aos fundos. Muito obrigado pela companhia de sempre, qualquer coisa, próxima aula aí do que for para o YouTube também, estamos juntos aqui, ó, qualquer coisa, deixa um comentário aí, se quiser, tirar alguma dúvida, tá bom? Deixa eu encerrar aqui então, que a gente volta agorinha. Espera aí, deixa eu encerrar aqui. Espera aí. Eu não sei onde encerra. Ai, ai. Pronto, parou. Valeu, pessoal. Pronto, agora deixa eu encerrar a